Ensina-nos o Catecismo da Santa Igreja. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Ela é o próprio Cristo e por isso contém todo o bem espiritual da Igreja. Através da Eucaristia, estamos de alguma forma antecipando a eternidade onde seremos tudo. Dos 4 evangelhos, somente um não contempla a magnífica cena da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o Evangelho de São João. Isso pode parecer-nos, a primeiro momento, que São João não dava devida importância a este relato, mas como podemos verificar, não foi assim. O Evangelho de São João foi o último a ser escrito, o que provavelmente explica o porquê da ausência do relato, pois desde o início do cristianismo, essa cena é conhecida por todos devido à realização da Santa Missa. Curiosamente, São João possui um relato que nenhum dos outros evangelistas cita. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Jesus falava de forma literal aos judeus: eu sou o pão da vida, e o pão que desceu do céu. Os judeus entenderam que as palavras de Nosso Senhor eram literais, e ficaram escandalizados. Então murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora: desci do céu? Jesus se aprofundava ainda mais nessa conversa e declara: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. A reação dos discípulos não foi das melhores. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem me pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Isso tudo poderia passar por distorções se não soubéssemos o original.
Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Na pergunta feita pelos judeus é usada a palavra em grego phago, que significa comer, deglutir. Jesus, diante dessa situação, responde com palavras mais precisas e não usa a palavra phago, que pode significar algo no sentido figurado, mas responde usando a palavra trogo, que significa de forma literal, mastigar, dilacerar com os dentes. Nesse texto de São João, capítulo 6, Jesus mostra uma grande catequese sobre a Eucaristia. Nele podemos perceber que Nosso Senhor tenta tratar sobre seu corpo de forma literal. Esse texto torna-se mais emocionante, pois precede o momento da ascensão de Nosso Senhor, deixando claro à Igreja que a mesma terá um meio de estar com Ele por todos os séculos. A Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta, de diversas maneiras, a realização incessante desta promessa: eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. No sacramento do altar, o Senhor vem ao encontro do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, fazendo-se seu companheiro de viagem. Com efeito, neste sacramento, Jesus torna-se alimento para o homem, faminto de verdade e de liberdade, uma vez que só a verdade nos pode tornar verdadeiramente livres. Cristo faz-se alimento de verdade para nós.